Hoje eu fui pego de surpresa aqui. Eu estava aqui de manhã cedo, estava na escala da administração e à noite era o pastor Lucas. E o pastor Lucas teve um problema de saúde agora há pouco. E acho que tem uma virose pegando a galera aí, né? E ele mandou uma mensagem que não poderia vir. Então é isso aqui. Eu não preparei assim uma mensagem. Aliás, eu nem sei preparar muito bem uma mensagem. Mas eu queria compartilhar algo que está no meu coração, que eu dei uma revisada aí há uns dias. Na verdade, eu estava lendo há uns 4, 5 dias lá em Moçambique. Eu estava lá. Foi mais ou menos uma coincidência assim, né, de fatos, porque a gente estava falando sobre um muro nosso que tinha caído lá na nossa igreja, lá onde a gente tem um projeto, e esse muro ainda não tinha sido reconstruído. E a gente estava lá batendo papo e tudo, a gente começou a falar sobre a história do muro caído, né? A história do mundo reconstruído, perdão, até melhor, que é quando os muros de Jerusalém foram reconstruídos. É a história lá de Neemias, né? Do profeta Neemias. Eu quero ler alguns versos do capítulo 6, a gente dá uma breve meditada nisso aqui, o que Deus falar no nosso coração a respeito dessa história, desse acontecimento tão extraordinário que aconteceu ali na nação de Israel, né? Então, capítulo 6 diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo eu ainda não tinha colocado as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram-me a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles, segundo estas palavras. E que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá segundo essas palavras. Então, pois, vem agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Amém? O contexto dessa história aqui, o background disso aqui, eu não sei se todo mundo sabe. Israel, ele sempre andou num ciclo, né, de apostasia, julgamento de Deus e perdas e condenação, arrependimento, buscar a Deus, reconstrução. Então, a história de Israel, ela é o tempo inteiro acontecendo isso.
A gente vê isso muito claro no livro dos Juízes, né? O tempo inteiro. O povo clama a Deus, o povo chora a Deus, o povo, pelo amor de Deus, perdoa Deus, nós vamos voltar para o Senhor, nós vamos ter... Desculpa, Deus tem misericórdia, Deus derrama compaixão, eles se levantam, eles começam a ficar bem, eles começam a prosperar, daqui a pouco eles começam a desviar, eles começam a se apostatar, eles entram em apostasia, Deus levanta julgamento sobre eles, vem o julgamento, vem a perda, vem o castigo, e eles fazem de novo. Ah, Deus, perdoa de novo. Parece um pouco com a nossa história, né? O tempo inteiro nós estamos assim, né? E aqui nesse momento da história, quando o povo de Israel ele tinha entrado na Terra Prometida, já tinha conquistado a terra, e eles entraram nesse círculo de apostasia, chegou uma hora que Deus resolveu usar umas nações para julgar Israel, né? Israel já tinha sido dividido entre o reino do norte e o reino do sul. Ficaram 10 tribos no norte por causa de uma revolta de um dos filhos de Salomão. Quando Salomão morreu, o filho dele lá, Roboão, foi cobrar mais imposto do que já estava cobrando. O povo já estava passando muita perrenga. Salomão aumentou muito a carga de impostos do povo. Foi o tempo que Israel prosperou, ele construiu estradas, rotas comerciais, né, para Israel. Salomão fez construções grandes. E aí, quando ele morreu, o filho dele, Roboão, assumiu e falou: e agora, como é que vai fazer? Será que a gente continua cobrando esses impostos? A gente cobra mais, cobra menos? Aí ele consultou os anciãos, e os anciãos falaram: não, seu pai cobrava imposto alto demais. Dá uma aliviada no povo. Ele foi consultar os amigos, a galera. A galera falou: nada, seu pai cobrava imposto muito, mas cobra mais, senhor. Mete o ferro nessa turma aí, nós temos que arrapar esse povo. E ele foi para esse lado. Já tinha um cara lá, o Jeroboão, que já estava doido para arrumar uma confusão. Esse cara voltou lá do norte, arrumou uma revolução, e eles separaram e ficou o reino do norte para um lado e o reino do sul para o outro. Ficou Judá e Benjamim embaixo, e as outras 10 tribos ficaram no norte. A gente vê isso muito claro no livro de Reis e no livro de Crônicas, toda hora você vai vendo. Fala sobre um rei no norte e um reino do sul, um reino no norte e um reino do sul, um reino do norte. O reino do norte só teve rei vagabundo, não tinha um que prestava, só apóstata. Era mal, você vê, então levantou, então morreu o rei tal, e assumiu o fulano de tal, e ele fez tudo que era mal perante os olhos do Senhor, e ele reinou por 24 anos tal, e morreu. Aí ele morreu e assumiu o trono o rei Zé da Couve. O Zé da Couve era pior do que o pai dele, apostatava, fez tudo que era ruim. O Zé da Couve acabou com Israel, enfim. E aí Deus se levantou para julgar o reino do norte, a Assíria. A Síria veio e acabou com o reino do norte, tirou o reino do norte do mapa. Eles levaram os judeus embora. Eles acabaram com aquilo ali, tiraram Deus. O povo que já era apóstolo apostatou mais ainda. Começaram a fazer outros lugares de adoração. A capital virou Samaria, por isso que os judeus e os samaritanos, né, quando você vê lá na fonte, lá a mulher, os samaritanos e os judeus não dá, porque os samaritanos eram os judeus da tribo do norte, totalmente apóstatas, construíram lugar de adoração. O templo só podia ser em Jerusalém, eles montaram o lugar de adoração em Samaria. Então, eles eram considerados pelos verdadeiros judeus os desviados, que a galera desviou total, estão surfando na maionese, entraram em outra coisa, estão vivendo outra teologia lá, que nem a nossa, nós não gostamos dele, e ficou por isso. Agora, o reino do sul, quando ele entrou nesse ciclo, Deus também julgou, resolveu pesar a mão, e levantou a Babilônia como instrumento de Deus para julgar os dois reinos do sul, Judá e Benjamim. Mas os babilônios eram mais gente fina. A turma, né, da Babilônia era mais tranquila. Eles não entraram para destruir Israel. Muito pelo contrário. Eles queriam ter uma boa relação com Israel, fazer relações econômicas. Eles escravizaram e subjugaram os judeus,
mas eles deixaram os judeus manter as suas tradições religiosas, manter coisas que eles faziam. Eles não acabaram com a nação, eles levaram alguns babilônios, eles levaram alguns judeus para a Babilônia, e lá na Babilônia eles ficaram com eles ocuparam parte de Israel e dominaram, e ficou essa situação assim, mais ou menos, boa. Enfim. Aí nós chegamos aqui nessa história, quando Neemias ele era um judeu que era copeiro do rei da Babilônia. Um copeiro era uma pessoa que tinha uma boa relação com o rei, independente de ser um servo empregado, ele tinha uma boa relação com o rei. E ele fica sabendo das coisas que tinham acontecido, e ele coloca no coração dele de ir lá e reconstruir os muros de Jerusalém, quando ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam destruídos. Nesse momento já estava acontecendo o que a história de Israel chama da Aliá, que era o retorno dos judeus para a terra onde eles moravam. Então os babilônios já tinham permitido que os judeus pudessem voltar para a terra deles. Muitos não quiseram. Tem uma lista das famílias, porque muitos já estavam acostumados com a Babilônia, já estavam fazendo bons negócios na Babilônia, já estavam vivendo bem com outro povo, outra nação que não era povo de Deus. Mas Neemias decidiu no coração dele de ir reconstruir Jerusalém. Então eu quero pegar isso aqui para a gente fazer aí uma meditação a respeito da diferença de Neemias primeiro para as outras pessoas, aqueles que estavam convivendo muito bem ali com a relação com a Babilônia. A Babilônia, a gente sabe, representa, a gente vê isso muito claro lá no livro de Apocalipse, a cidade que é contrária à cidade de Deus. A Babilônia é o sistema de governo que é completamente contrário ao sistema de governo de Deus. Então, sempre que na Bíblia a gente fala da Babilônia, a gente está falando de um governo, ou de um sistema de governo, ou de um sistema de pessoas, ou de alguma nação, que é totalmente contrário aos valores, aos princípios, à lei de Deus. E muita gente ali já estava de boa, conseguia manejar ou administrar a vida, ou a lei de Deus, junto com a cultura babilônica. A gente vê muito isso também, de uma maneira mais clara, quando a gente lê o profeta Daniel. Daniel, ele está ali, ele poderia, inclusive, usufruir das coisas da Babilônia. O rei ofereceu para ele os manjares, mas ele mesmo dentro da Babilônia, ele preferiu permanecer no seu coração fiel a Deus. E hoje a gente vive mais ou menos dessa maneira. Belo Horizonte não é o reino de Deus. Brasil é do Senhor, Jesus é brasileiro, né? Como é que tem uma frase que é Deus é brasileiro, é falácia. Nós vivemos exatamente numa Babilônia. O sistema, a cultura, as ofertas, as propostas, tudo que permeia a nossa vida, os lugares que a gente frequenta, é uma espécie de Babilônia. E nós estamos vivendo dentro desse lugar. Eu lembro quando, para dar um exemplo, eu lembro quando eu cheguei na África do Sul e eu gosto muito de futebol e eu fui ver lá se tinha algum futebol. Não tem nada de futebol, tem uns timecos lá. Eu fui num jogo lá que era um jogo de semifinal de classificação da Copa do Mundo mais importante, tinha 2.000 pessoas no estádio. Então, assim, eles não ligam para futebol. Eles amam rugby. Fomos num jogo de rugby lá, poucos dias antes da gente ir embora, né, amor? Tinha 90.000 pessoas no estádio. A cidade parou, Joanesburgo. África do Sul e Nova Zelândia? Não sei. E o rugby é totalmente diferente do futebol. O rugby o gol é
é para cima. O rugby você agarra as pessoas, no futebol seria falta. A bola do rugby é uma bola que não pica, né? Você põe, pica, faz assim, né? Aquele pastel. Tem mais jogadores, tem 2 juízes. É totalmente diferente. A única coisa que é igual é o campo. O campo é igualzinho. Então, é como se a gente estivesse jogando futebol e uma galera jogando rugby ao mesmo tempo dentro do campo. E a nossa tendência é, muitas vezes, entrar na do rugby. Eu querer jogar igual a gente joga o rugby, sendo que nós somos chamados para jogar futebol. O Paulo fala isso muito com o Timóteo, que o atleta ele tem que fazer de acordo com a série. Então, a gente tem essa tendência. Mas Neemias foi um cara que manteve fiel aos princípios e aos valores dele, mesmo estando na Babilônia e num lugar privilegiado. Ele era o cara, talvez, menos indicado para querer ir embora. Ele tinha um bom emprego, ele tinha um bom salário, ele tinha uma boa relação com o rei, mas ele decidiu, no seu coração, voltar para reconstruir os muros de Jerusalém. E como que isso começou? De onde que isso surgiu? Surgiu quando ele soube da notícia, ele ficou sabendo o que tinha acontecido, os irmãos o que estavam passando, e lá no capítulo 1 fala, ele se comoveu dentro do seu coração e ele orou e jejuou. Muito. Até ele receber uma resposta de Deus. Então, o que faz a obra de Neemias ser a obra de Deus não é porque era muro de Jerusalém. Então, às vezes a gente pensa que fazer a obra de Deus é alguma coisa que tem a ver com só Jerusalém, ou só a igreja, ou só ministério de louvor, cuidar de crianças. Não. Tudo que nasce no coração de Deus é obra de Deus. E Neemias, ele orou e jejuou, e ele recebeu, vindo do coração de Deus, aquilo que ele tinha de fazer. A direção que ele tinha de tomar. E, além disso, ele se organiza, ele conversa com o rei, o coração dele entristecido a ponto do rei perceber, quando a gente vê o relato, nós vamos ler, mas se você vê o relato lá, o rei percebeu que ele estava triste. Então, se o rei percebeu que ele estava triste, é porque ele, geralmente, durante os dias normais, ele não estava triste. Mas por que ele estava triste? Ele não estava triste por causa dos outros. O coração dele estava incomodado por causa da situação que ele estava vendo do povo, das pessoas. Não era dele. A situação dele era maravilhosa. Mas o coração de compaixão de Deus foi derramado no coração de compaixão de Neemias. Porque ele orou e pediu direção de Deus, e a compaixão que Deus tinha daquele povo, porque Deus tinha prometido, já tinha julgado, mas prometeu que ele ia voltar com aquele povo para lá. Jeremias fala isso, Daniel fala isso, Ezequiel fala isso. Deus vai fazer eles voltarem. Deus vai mostrar para eles o que é uma vida que é segundo a lei de Deus e o que não é. Eles precisam experimentar para que eles sejam corrigidos, mas Deus tinha prometido que ia voltar. Então, Neemias, ele se organiza, ele procura o rei, ele levanta os recursos para ir reconstruir os muros de Jerusalém. E aí começa a confusão, né? Aí começa a dor de cabeça. Sempre que você for fazer alguma coisa que nasceu no coração de Deus, vai ter confusão, vai ter problema, vai ter batalha, vai ter dificuldade. Se Deus colocou no seu coração para começar algo, se isso veio de Deus e você for começar, prepara que a cobra vai fumar. E Neemias juntou a turma, juntou a galera, as pessoas que queriam, muitos não que foram,
Muita gente já estava estabelecida na Babilônia, estava com a vida tranquila, satisfeita, mas os que foram, trabalharam, a Bíblia diz que eles trabalhavam e vigiavam, e de manhã, e uns vigiavam de noite, e aquele tudo, e até que ele estava para quase terminar o muro, e aí quando ele estava para quase terminar o muro, veio uma conspiração para tentar acabar de vez com aquilo. As últimas investidas de Satanás. Sempre vai acontecer isso. Sempre que nós decidimos a fazer, a seguir, a cumprir as ordenanças de Deus, os caminhos do Senhor, a obra de Deus, as adversidades vão aparecer. E a primeira delas foi o Sambalate, né? O Sambalate, Tobias e Gesem. Eles se levantaram para tirar o Neemias do foco. E eles foram lá e tentaram fazer com que Neemias parasse de edificar o muro. Chamou ele para ir, né, descer lá para as aldeias onde ele estava, mas o Neemias sabia que aqueles caras ali, eles estavam querendo era impedir a obra de Deus. E aí ele diz para os caras o seguinte, ele nem desce lá para ter com os caras, né? Ele nem dá bola para as conspirações ou para a fofoca que eles estavam inventando, ele está pouco se lixando para o que eles estavam falando dele. E ele manda uns mensageiros avisar para os caras, olha, fala para esses caras, fala para Sanbalate, Gesem, Tobias, que eu não vou descer. Eu estou ocupado com coisa mais importante. Eu estou fazendo uma grande obra. Era para os olhos dele, era uma grande obra, mas de grande obra não tinha muita coisa. Reconstruir muro de cidade não era uma grande obra. Toda cidade tinha muro. O muro era uma maneira de deixar a cidade protegida. Grande obra eram as coisas grandes que os reis faziam. Muitas vezes até mesmo imagens para ser adoradas. Castelos, edificações enormes. O muro não era uma grande obra. Mas para Neemias era. Porque era a obra que ele estava fazendo. Valorizando aquilo que Deus confiou a ele. O coração de Neemias estava cheio de satisfação e ele entendeu que ele estava fazendo uma grande obra. Por quê? Porque a obra era dele. E eu entendo que a gente pode tirar alguma coisa muito valiosa para a nossa vida quando a gente pensa nisso. Que é valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente faz, aquilo que é nosso. O seu casamento é o melhor casamento que tem. Por quê? Porque é o seu. A sua casa é a melhor casa que tem. Por quê? Porque é a sua. Eu ia falar do meu time, que é o melhor time que tem. Mas é, né? É o meu. É o seu, né, Pedro? Vocês estão entendendo o que é, o que a gente está, o que eu estou tentando? Não é soberbar com o que você tem, é você reconhecer que o que Deus te deu é o de melhor. Por quê? Porque é o seu, é porque é aquilo que Ele separou e escolheu para você. Então, o seu ministério é o melhor ministério que tem, a sua igreja é a melhor igreja que tem, o seu casamento é melhor. E não é para você só sair e falar isso. Isso tem que estar instalado dentro do seu coração, você ter convicção e certeza. O que eu estou fazendo é grandioso, irmão. Qual que é o seu ministério? Cuidar da minha mãe que está doente. É o maior ministério que tem.
Não tem diferença de você cuidar de 1.000 pessoas na África ou cuidar de um bebê que está doente. Qual que é o seu ministério? O meu ministério, a minha obra é uma grande obra. Por quê? Porque ela nasceu no coração de Deus, porque Deus confiou a mim. E se Ele confiou para mim é a maior. Não pode ser a maior ou do outro, porque a do outro não é minha. Então Neemias falou, eu não vou descer, fala para esses caras, eu não vou cair nessa conversa fiadinha deles, manda eles lá tomar um cafezinho lá embaixo, porque eu não vou nem lá dar notícia. Pegou uns 2, 3 mensageiros e falou, manda lá e avisa para eles que eu não vou descer, porque eu estou fazendo uma obra aqui gigantesca. Os adversários. Aí a gente aprende uma outra coisa, porque depois chegou mais uma turma aqui, e essa turma aqui eram os irmãos. Era judeus. Oposição fora e oposição dentro. Começa a fazer alguma coisa. Tem uma ideia para você começar alguma coisa dentro da igreja do Senhor. Quantos irmãos vão falar, eu acho que você devia fazer assim. Não, porque você está fazendo desse jeito. O que você está fazendo assim não dá certo, não. É palpite, é crítica, Irmãos, povo de Deus, a gente vê isso o tempo inteiro na Bíblia. Quem desanimou Davi? Eram os filisteus, falavam, cara, você não... Os primeiros a desanimar Davi era o próprio povo dele. Você não vale nada, cara, você é um pequeno. Era o único que estava... O único que ninguém queria encarar o gigante. Aí o baixinho resolveu, aí a turma dele mesmo desqualificaram ele. Não serve. Então, é as oposições que aparecem no meio do povo de Deus. Mas Neemias, ele não desistiu. Ele continuou, ele batalhou, ele não retrocedeu, ele estabelece guardas para ajudá-los, para tomar conta, ele lê a lei de Deus depois, ele consagra aquela obra ao Senhor e no final de tudo, no final de todas as dificuldades que ele tinha passado, ele reconhece que era Deus que tinha feito tudo. E diz assim, lá no versículo 16, depois que ele já tinha vencido as suas dificuldades. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Isso é um coração do homem de Deus, né? O cara decidiu, o cara avançou, o cara pôs a dele em ordem, o cara colocou a vida dele à disposição, o cara estava fazendo era para servir os outros, o cara não buscou um sonho pessoal, o cara não caiu nas ciladas, ele não desistiu, ele não esmoreceu, ele continuou e no final de tudo, quando estava tudo pronto, ele hora nenhuma requereu glória para ele. Ele podia ter falado, esses caras vão ver que eu venci, que eu consegui. Ele podia até falar com a ajuda de Deus, mas ele não fala nem eu fiz com a ajuda de Deus. Ele fala, depois que terminou tudo, estava todos os muros prontos, tudo arrumado, tudo da maneira como que Deus tinha prometido lá atrás. Todos os nossos inimigos vão contemplar com seus olhos e ver que Deus fez a obra que Ele tinha prometido. É top, né? É toda glória para Ele. E foi isso que o Neemias fez. E foi isso que ele nos ensinou e que nós devemos fazer. 1 Coríntios 10, 31.
tudo que a gente fazer, seja comais, seja bebais, ou qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. Tribute a Deus. Irmãos, não tem jeito de você fazer alguma coisa que não seja favor do Senhor. Dependendo do Senhor. Não se rebele contra Deus, como o povo de Israel fazia nesses ciclos. A gente fala, eu estou bem, eu não estou bem com Deus, não. Eu vou continuar vivendo, mas não estou bem com Deus, não. A mesma coisa que você falar, eu vou continuar vivendo, mas eu não estou bem com oxigênio, não. Vou deixar o oxigênio para lá. É Ele que sustenta tudo, toda a nossa vida. Ele é o princípio de tudo, Ele é o Deus que carrega o universo nos braços. Não tem jeito de você viver sem Deus. Você viver sem Deus é a mesma coisa que você falar que você vai viver sem oxigênio. Eu cansei de Deus, eu cansei de oxigênio, agora eu vou viver sem. Então Neemias orou e buscou a direção de Deus. E toda obra que nasce no coração de Deus é obra de Deus, independente do que a gente faça. Podia ser os muros de Joatuba, os muros de Nova Lima, sei lá de onde. Era obra de Deus porque nasceu no coração de Deus. Neemias só entendeu que isso era obra de Deus porque ele tirou tempo para buscar e para consultar Deus. Ele não viu um anjo, ele parou, jejuou, orou, o coração dele ficou constrangido e ele teve certeza que aquilo veio de Deus. Ele se preparou para fazer aquilo que Deus tinha ordenado para ele. Ele não saiu fazendo pelos... vamos fazendo aí, que não. Ele se empenhou, ele usou da sua faculdade mental, de tudo que Deus deu para ele, assim que a gente tem que fazer, os recursos, as nossas habilidades, a nossa destreza, a capacidade de organizar uma equipe, de convencer as pessoas. Ele fez tudo isso. Ele encarou todas as dificuldades, todos os empecilhos, sem esmorecer, afrontas de fora, dos inimigos de fora e de dentro, às vezes é os da nossa própria casa. Ele encarou tudo isso, ele perseverou, ele terminou a obra e no final de tudo ele tributou tudo ao Senhor. Esse Neemias é um dos caras bacanas da Bíblia. É isso. Então que a gente possa aprender aí um pouco com Neemias, né? Esses caras todos aí da Bíblia, todos eles são o livro de Hebreus fala, uma sombrinha, né? Uma coisinha de Jesus. Jesus veio e reconstruiu algo muito maior do que o muro, né? Jesus veio e encarou adversários muito maiores. Ele não encarou Sambalate, Tomias e Jessé. Não, ele veio, não foi para ser maior do que Pilatos. Ele não veio para derrubar Herodes. Ele veio, 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então é uma sombra para a gente pegar em Neemias quais que é as características do Messias, de Jesus, do nosso Salvador, que a gente pode aprender, para a gente colocar em prática na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Tem alguém enfermo aqui no nosso meio e precisa de oração? Sérgio? Está enfermo? As costas? Rins e pâncreas. Alguém mais? Não. Senhor, nós colocamos nesta hora as nossas vidas diante de Ti. Nós clamamos pelo Teu favor sobre a vida da Tua igreja, os irmãos que estão de alguma maneira sofrendo qualquer tipo de enfermidade, especial agora nesse momento específico para a vida da Ju. Que o Senhor possa visitar os seus rins, aquilo que não estiver funcionando bem, eu não sei se é
o filtro, o funcionamento, a organização, mas o Senhor sabe todas as coisas. Te peço que vá de encontro, restaurando, Deus, os rins, o pâncreas, todo o sistema circulatório dela, Pai, no nome de Jesus, para que ela possa ser curada e que isso seja para a honra e para a glória do louvor do Senhor, no nome de Jesus. Nós também oramos, ó Deus, por vida do pastor Lucas, pastor Gustavo, que estão aí passando por dificuldades na área da saúde. Nós oramos para que essa febre aí, essa gripe, como é que chama esse nome? Virose, essa virose que está pegando a galera aí, possa ser estancada, Senhor, em nome de Jesus. Que não haja nenhum efeito maior do que uma simples gripe, alguns dias de cama. Enfim, te pedimos no nome de Jesus, não deixa nenhum dos nossos irmãos serem afetados de maneira que venha atrapalhar as suas atividades, a sua vida familiar, a sua profissão ou alguma coisa, mantê-los na cama. Em nome de Jesus, Pai, cura, derrama sobre a tua igreja mesmo uma unção de recuperação, em nome de Jesus. Oramos pelo Brasil, nosso país maravilhoso, lugar que o Senhor nos plantou, que nós possamos, Deus, dentro da nossa nação, ser luz do Senhor, ser sal do Senhor, testemunho de quem o Senhor é, que o Senhor possa usar cada um de nós aqui como parte da tua igreja, pequenino parte do seu corpo aqui na região sul do Belvedere, para resplandecer a glória do Senhor, para apresentar Jesus para as pessoas, para anunciar a salvação que só existe no Senhor, Deus. Nos ajuda, nos dá estratégia, põe palavras na nossa boca, põe atitudes de amor na nossa vida, para que a gente possa atrair essas pessoas de alguma maneira, Senhor, para o teu reino. Abençoe a nossa nação, libera a gente desses corruptos, desses vagabundos que estão roubando todo mundo, fazendo uma bagunça aí. Deus, a gente só ouve notícia ruim naquele congresso, no Senado, não tem nada assim que alegra o nosso coração. Nós te pedimos, vira essa chave, Senhor, em nome de Jesus. Faz alguma coisa ali para mudar, Pai, o coração daqueles caras, ou tira eles de lá e põe outros, eu não sei. Mas em nome de Jesus, nos socorre, Deus. Assim como o Senhor socorreu o teu povo ali, tirando eles da escravidão do Egito, da Babilônia, da Síria. Salva o Brasil, Deus, em nome de Jesus. Faz de nós uma igreja viva, onde o teu evangelho e a tua palavra, Senhor, possa nos transformar como celeiros de pregadores nesses últimos dias. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Alguém visitando a gente a primeira vez? Não, né? Então, glória a Deus. Põe a mão aí na pessoa do seu lado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É uma semana top, cheia da presença de Deus, cheia do amor de Jesus. E que você e a sua família sejam abençoados para a glória do Senhor.